Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Obrigada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura do Cálamo. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, pelo cálamo e pelo que eles escrevem. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tu, Muhammad, pela graça de teu Senhor, não és louco. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. E por certo, há para ti prêmio incessante. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. E por certo, és de magnífica moralidade. Fasatubsiru wa yubsirun. Então tu enxergarás e eles enxergarão. Bi ayyikumul maftun. Qual de vós é o alienado? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Por certo, teu Senhor é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e Ele é bem sabedor de quem são os guiados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukhari. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas, mensageiros enviados por Deus. Testemunho que não há outra divindade além do Allah. Testemunho que Muhammad, seu servo e mensageiro. Queridos irmãos e irmãs, estamos no quarto dia do terceiro mês do nosso calendário lunar. O terceiro mês muito especial e muito abençoado. Mês chamado Rabi'a, a primavera. Nesse mês, irmãos, o profeta, nosso profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, nasceu. Nesse mês, o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu como misericórdia para todo o universo. Como Allah subhanahu wa ta'ala citou no Alcorão Sagrado, nós não te enviamos a não ser uma misericórdia para todo o universo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado como misericórdia. O nascimento do profeta Muhammad, queridos irmãos, foi o nascimento de uma nação, de uma grande comunidade mundial, nascimento de uma religião que guiou e está guiando para o caminho da senda reta. Então, irmãos, foi uma grande dádiva do nosso Criador enviar esse mensageiro para a humanidade, para toda a humanidade, como último profeta, para guiar o caminho de Deus, o caminho reto, o caminho certo.
Allah citou esse nascimento do Alcorão Sagrado como uma dádiva concedida de Allah subhanahu wa ta'ala para todos nós, para toda a humanidade. Por isso, irmãos, nós precisamos, quando testemunhamos todos os anos esse mês, o mês do Rabi', nós temos que lembrar esse nascimento e que seja esse nascimento renovado todos os anos para nós. Nós precisamos muito, irmãos, que seja hoje esse nascimento, para tirar a humanidade dos problemas, para salvar as comunidades da escuridão para a luz. O nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam significa, irmãos, que a paz prevalece na terra. Por isso, irmãos, nós precisamos que seja recém-nascido. Quando falamos do nascimento do profeta Muhammad, isso não quer dizer estamos repetindo uma história que já aconteceu 14 séculos atrás, mas nós precisamos hoje, para essa mudança, essa luz, essa paz, essa orientação para hoje, para nossos dias de hoje. Quando o profeta recebeu a mensagem, irmãos, ele mudou de uma forma radical o povo dele, a comunidade dele, que estavam adorando estátuas, estava numa perdição total num determinado tempo. Ele conseguiu tirar esse povo à luz da honestidade do nosso Criador. Conseguiu dizer para o povo que o nosso Criador é o único, não tem outra divindade merece ser adorada a não ser Ele. Isso, irmãos, a grande conquista, tirar as pessoas da falsidade para a verdade. Isso que a gente precisa também hoje, irmãos. Nós precisamos essa orientação, voltar para o monoteísmo verdadeiro, numa forma verídica, que Deus é o único, só confiamos nele, só adoramos Ele, só suplicamos, pedimos as nossas necessidades somente a Ele. Esse é o verdadeiro monoteísmo, irmãos, que o profeta, durante a profecia dele, orientava, ensinava as pessoas. Há uma grande dádiva, irmãos, também, que através do nascimento do profeta foi conquistada, é a união do povo árabe. Aquele povo que viveu muitos anos desunido, viveu muitos anos separado. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, com essa dádiva, grande dádiva do Islã, conseguiu unificar aquele povo. E a gente sabe, irmãos, como é difícil unir os árabes. Não é fácil, não, irmãos. O profeta, com o Islã, com essa dádiva, conseguiu fazer essa união entre os árabes. Ele fez com esses tribos, esse povo dividido, seja uma nação só, que saiu na Arábia para chegar até China, até o Ocidente, levaram essa mensagem para o mundo inteiro, porque conseguiu unir. E essa união, irmãos, que também hoje precisamos, nos dias de hoje, onde o povo árabe voltou a se dividir, precisa dessa união, precisa de um profeta. Nós precisamos, o nascimento do profeta seja hoje, para essa união aconteça, irmãos. União, quando estamos pagando muito caro por essa divisão, essa separação nos nossos países, sangue, muita sangue que está sendo sacrificada, muitas perdições por causa
dessa situação da perdição, da desunião, o profeta sallallahu alaihi wasallam conseguiu unir aquele que era desunido, aí conseguiu fazer essa nação que saiu para o mundo inteiro para corrigir, para estabelecer uma civilização humana, justa, de valores e divulgar para o mundo inteiro. Por isso, irmãos, nós precisamos também esse nascimento que seja hoje para unir. Nós precisamos dessa união, irmãos, porque a união significa força, significa saúde, enquanto a divisão significa doença, significa fraqueza, significa a perdição. Por isso, irmãos, é importante esse nascimento seja repetido todos os anos para nós. Lembrar esse profeta, como ele conseguiu fazer tudo isso. Irmãos, o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele conseguiu tudo isso por uma coisa. Porque a mensagem dele foi focada na construir o ser humano. Ele construiu uma geração, um ser humano verdadeiro, fiel. O profeta sallallahu alaihi wasallam, desde o primeiro dia da revelação, desde a primeira época de receber essa mensagem, ofereceram para ele a riqueza, ofereceram para ele o poder, ofereceram para ele tudo o que ele precisa, e para ele deixar essa divulgação e essa religião. Mas o profeta nunca trocou esse objetivo de construir o ser humano. Não é construir apenas prédios, construir edifícios, mas se construir o ser humano através dos valores. Nós vemos, irmãos, a transformação das grandes personalidades naquela época, como eram antes do Islã e como eles ficaram após do Islã. Só lembrando Umar radiyallahu ta'ala an, como ele era antes do Islã e como o Islã fez com essa personalidade, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, através de ser exemplo, através de aplicar tudo aquilo que ele pregava para si mesmo, antes de falar para ninguém, e as pessoas, eles ficaram olhando, acompanhando a vida do profeta, aí acabam transformando a vida dessas pessoas, construiu uma geração. Isso que a gente precisa, irmãos, precisa construir ser humano, construir uma geração que levanta essa religião, muçulmanos verdadeiros que carregam essa missão e essa religião. Se não temos essas pessoas, o nosso Alcorão, o nosso livro, a nossa religião vai ficar só nos livros. A gente precisa que essa orientação, essa misericórdia divina para a humanidade seja uma coisa praticada, uma coisa aplicada, não só apenas nos livros, mas sim através de vocês, através dos embaixadores do Islã, através do muçulmano. O Islã pode ser bem divulgado. Queridos irmãos, os fatores que levaram a vitória para os companheiros do profeta, para a nossa religião, existem até hoje. O Alcorão está protegido, aquele livro que foi revelado, o último livro divino, a última mensagem divina para os seres humanos, está viva entre nós. Nós não temos uma desculpa para dizer que o profeta já faleceu, já há 14 séculos, mas a orientação dele, a orientação divina está entre nossas mãos. Podemos também ler e aprender e carregar
essa missão para a humanidade inteira. O próprio profeta, irmãos, ele está presente também através dos ditos dele, através da biografia dele, que está também. A única pessoa na história que você consegue saber todos os detalhes da vida dele. Está lá. Milhares de livros relataram a vida, os detalhes da vida do profeta Muhammad, passo por passo. A biografia dele está aqui. O Alcorão está entre nossas mãos. Essa luz, esse guia está também, mas precisa aquele que carregue, aquele que lê, aquele que o profeta sallallahu alaihi wasallam orientou. Michael Hart, um historiador americano, colocou no livro dele, quando ele escolheu 100 personalidades mundiais, que são os primeiros na história, ele escolheu 100 pessoas mais importantes, aqueles que deixaram mais riquezas para a humanidade. Ele escolheu 100 pessoas. E ele colocou a primeira pessoa. Nessas 100 pessoas, o nosso profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Irmãos, vocês são seguidores desse profeta. O nosso profeta é o primeiro na história, o primeiro exemplo da história inteira. Nós não temos desculpa de ser desse jeito, dessa situação, da fraqueza, de desunião. O nosso líder, o primeiro líder mundial, nós não temos desculpa, irmãos, a não ser a nossa fraqueza mesmo, porque todos os fatores já estão na nossa mão. Esse segredo, essa luz divina está na nossa mão. E a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, também os ditos dele, a vida inteira dele está para todos nós. Por isso, irmãos, vamos aproveitar esse nascimento, esse mês, para passar essa mensagem para nossos filhos. Se você quer uma pessoa para colocar como exemplo na sua vida, a gente sempre procura alguém a ser exemplo, ser seguido na nossa vida. O único exemplo que podemos deixar e citar aqui é o nosso querido profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude para ler a primeira coisa e seguir todos os passos, a tradição de um profeta que tanto chorou por nós, de tanto ficou 23 anos após da profecia, irmãos, colocando todo o esforço, toda a vida inteira para divulgar essa missão, para essa missão chegar até nós hoje, nesse país, nesse Brasil. Ele chegou para todo mundo. Isso foi, irmãos, fruto de um esforço muito grande do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A gente tem que trocar esse amor que o profeta deu para nós e dar para ele outro amor, um respeito, seguir a tradição, a sunna dele, a tradição dele, para inshallah voltar a nossa vitória. E só um dito que coloco hoje para vocês. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amou tanto a nação dele, aí aproveitou aquele momento e falou: profeta, mensageiro de Allah, faça uma súplica para mim, eu sou a sua esposa, faça uma súplica especial para mim. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou a mão dele, dizendo assim: oh Allah, perdoa para Aisha os pecados anteriores que ele já tinha cometido. Perdoa para Aisha todos os pecados que vai cometer no futuro. Perdoa para Aisha todos os pecados ocultos que ele tinha cometido, todos os pecados públicos que ele tinha cometido. Perguntou a Aisha: oh Aisha, você gostou a minha súplica para você? Aí ele falou: claro, mensageiro de Allah, eu gostei muito. Aí o profeta falou para ela:
Essa é a minha súplica, minhas orações para a minha nação. Todas as minhas orações eu faço essa súplica para a minha nação. Olha o amor do profeta para todos nós, para cada um de nós, para toda a humanidade. Ele dedicou a vida inteira para nós. Vamos dedicar um pouco, irmãos, da nossa vida para a missão do profeta Muhammad, a religião dele, para divulgar essa religião e essa paz que seja prevaleça, inshallah, porque o Islã significa paz. Onde o Islã é aplicado, a paz será inshallah, também praticado e aplicado. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala, irmão, nos ajude para ser aqueles seguidores verdadeiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele é generoso, misericordioso. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em Foco. الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. Manuel, o que o senhor achou desse nosso trabalho aqui de divulgação do Islã, entregando material? Eu vou ler esse material, eu entendo que é muito importante, porque eu estou escrevendo a história da humanidade. E nós temos que colocar na nossa mente que existe somente um Deus. Só um, não existe. Tá? Não existe. E nós temos que nos reportar a esse Deus e nós temos que fazer as coisas neste mundo para ajudar aqueles que precisam. Eu vou ler o seu trabalho, eu acho que ele vai ser interessante para eu concluir o meu trabalho sobre a história da humanidade. Maravilha. Boa sorte. Parabéns. Até esse dia. قولوا الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah. Amma ba'd. Continue. Do mal do sussurrador, Satanás, que foge. Ou seja, quando é lembrado o nome de Allah, o Satanás foge e se comprime. E quando não é lembrado o seu nome, o Satanás se acomoda e sussurra. o Satanás em árabe chama-se waswas. Waswas significa o sussurro do Satanás. Sussurro. Waswas. Significa o sussurro do Satanás. Aquele, sabe, no ouvido, o Satanás. Dentro. Através do que nós olhamos e escutamos. Tudo que nós olhamos e escutamos cai lá dentro do coração. E chega uma hora que transborda. E transborda em palavras, em ação. Imagina o Satanás sussurrando no ouvido, no coração da pessoa. Direto. Quem consegue tirar isso do coração dela, a não ser Deus? Não adianta dar choque, não adianta dar remédio, não adianta bater. É só Deus. Então o Satanás, ele sussurra no coração do ser humano. O Satanás sabe o íntimo do ser humano. Sussurra. E a gente pede proteção de Deus desse sussurro. Daí vem a pergunta. Então o culpado é tudo Satanás? Não, o culpado é o livre-arbítrio da pessoa. O Satanás, por exemplo, a pessoa diz assim, o Satanás ele tem poder sobre mim? Não. Ele pode sussurrar. Mas o Satanás ele não mantém o teu livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Muitas pessoas põem tudo culpa no Satanás, né? Tudo é culpa do diabo. Mas não é.
O Satanás, o trabalho dele é fazer o sussurro. Quem é que segue depois? É o nosso íntimo. Quem é que segue depois? É o nosso íntimo. Por exemplo, a pessoa sabe, sexta-feira de noite, sábado de noite, sair da mesquita, mashallah, mesquita, aprendemos aula de religião, rezamos, estamos indo embora aqui pro pegar o metrô aqui na estação. Tem ali tem a esquina do pecado ali, tem um barzinho assim tocando um forrozinho ali no caminho. Né? Tem a esquina do pecado, o Satanás fica sussurrando, botando coisa na cabeça da pessoa. Tu já rezou, já fez um monte de coisa boa, a religião é uma facilidade, vamos lá fazer um risca-faca lá. Vamos fazer um risca-faca lá no chão, lá, vamos fazer um coisinha ali, né? Tomar uns querosene, fazer lá. Daí o Satanás faz isso. Mas o Satanás não fala para a pessoa fazer isso diretamente. O sussurro do Satanás para o crente é de outra forma. Ele diz o quê? Tu é bom, tu jejuou o Ramadã do ano passado, tu leu o Corão, tu acabou de rezar, tu é tão bonzinho, não vai fazer mal. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheçam a mesquita, conheçam o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.